Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e que reina para tudo sempre, aleluia. Glória a Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Oh, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, porque Ele e a paz do nosso Deus é a causa de nós estarmos neste período, estarmos seguros, alegres, felizes na presença do Senhor nosso Deus. E meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje em especial, Deus colocou em meu coração para nós falarmos a respeito da fé. O justo viverá da fé. Nós vamos aprender um pouquinho como é importante a fé em nossas vidas. Esta palavrinha tão pequena, mas que tem um grande efeito na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. O texto lá em Hebreus, capítulo de número 11, carta do apóstolo Paulo, não se sabe de fato quem escreveu o livro dos Hebreus. Alguns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, outros falam que é outros escritores, mas não sabemos de fato quem escrevera o livro de Atos, ou a carta de Hebreus. Mas, de qualquer forma, isso não anula a veracidade do texto a qual nós iremos ler agora, que é Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a definição bíblica da fé é justamente o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 11 e no versículo de número 1. Ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Logo, quem tem fé tem uma âncora, tem uma firmeza daquilo que tem a convicção de que vai receber e tem uma convicção, uma firmeza, mesmo que ainda ele não esteja vendo. Então a fé, ela é algo de fato sobrenatural. A fé, ela não tem a ver com a naturalidade das coisas terrenas, mas a fé, de fato, ela fala de algo transcendente, ela fala de algo que vai além do que os nossos olhos podem ver e além do que a mente humana pode raciocinar. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos, capítulo de número 1, carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, no versículo de número 17, Paulo fala uma afirmação tão linda que está escrito, 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então nós começamos a perceber, meus irmãos, como que é importante nós termos fé. E quando eu falo de fé, eu não falo apenas na fé comum, eu não falo uma fé que é uma fé natural. As pessoas, elas têm convicções de muitas coisas em suas vidas, né? A pessoa, às vezes, por exemplo, ela está enferma, está doente, e ela vai na farmácia, compra um determinado remédio, e ela crê, ela acredita, ela tem fé que ao beber aquele remédio, de fato,
ela vai ser curada, vai ser sarada daquela enfermidade, daquelas dores que ela está se sentindo. E tantas outras coisas poderíamos afirmar, né? Porque é uma fé natural. Mas quando a Bíblia fala de fé, ela não fala de algo que é natural. Quando a Bíblia fala de fé, ela fala de algo espiritual, algo que vai além, algo que transcende, né? E a fé bíblica, a fé da palavra de Deus, ela tem a ver diretamente com crer e adorar no único e verdadeiro Senhor do céu e da terra. Deus é um só, como a Bíblia já fala, mas porém, né? Nosso Deus, ele está em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a fé que a Bíblia apresenta não é simplesmente uma fé natural, uma fé corriqueira, uma fé do dia a dia, mas a fé bíblica é a fé que está posta, que está colocada, que está embasada no Senhor nosso Deus. A palavra fé, por exemplo, no Antigo Testamento, no hebraico, ela significa emuná, que significa firmeza e estabilidade. Então a nossa fé em Deus é algo que nos dá firmeza. A nossa fé em Deus é algo que nos dá estabilidade. Quando diz lá no Abacuque que o justo viverá da fé, e fé ali é emuná. Emuná é firmeza, é estabilidade, é algo que eu me aposso, é algo que eu me agarro numa certeza, numa confiança a qual não se pode explicar humanamente falando, não se pode compreender humanamente falando. Então a fé em Deus, a fé no Deus Todo-Poderoso, que é algo transcendente, ela é uma âncora para mim e para você. Então vê aí a necessidade, a urgência de nós termos fé em Deus e nós cada dia mais firmarmos a nossa fé no Senhor, porque é a nossa fé em Deus que nos dá firmeza, que nos dá estabilidade, isso em todas as áreas da nossa vida. A palavra grega também para fé é pistes, que também significa convicção de uma verdade de algo. Na definição em português que nós encontramos no dicionário Aurélio, fé significa convicção intensa e persistente em algo abstrato, ou seja, algo que não é palpável, algo que não é visível, para que a pessoa que acredita se torne a verdade e também é uma crença. Então a verdadeira fé, ela não é natural. A verdadeira fé não é a fé corriqueira. A verdadeira fé, ela está direcionada para Deus, direcionada para o Senhor Jesus e direcionada para o Espírito Santo. É uma fé que está firmada e colocada somente em Deus, nosso único Senhor. Quando nós vamos para a palavra de Deus e vamos fazer um estudo a respeito da fé e a sua importância, nós vamos perceber primeiro que a origem da fé, aonde que a nossa fé em Deus, ela se inicia e ela é cada vez mais fortalecida. Está em Romanos 10 e 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você desde a sua tenra infância, quando você começou a crer em Deus, a acreditar em Deus, de fato, e é bem provável que você aprendeu de seu pai, você aprendeu de sua mãe, você talvez aprendeu de seu padrasto, de sua madrasta, de seus avós, pessoas próximas de você que falaram de Deus, que a cultura, o meio que você estava inserido, era uma cultura, um lugar onde falava-se de Deus e cria em Deus. E aonde vem esta verdade, aonde vem esta convicção de que Deus é real, de que Deus existe e que Deus, ele manifesta nas nossas vidas? É através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então pessoas
que talvez nunca ouviu falar de Deus, pessoas que seguem tantas outras crenças, né, nos seus ídolos, nos seus deuses, e como essa pessoa, ela vai crer, vai acreditar no único e verdadeiro Deus, vai colocar, vai exercer fé no único e verdadeiro Deus? É através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a Bíblia nos fala que Paulo estava passando em Atenas e viu ali que havia muitos altares, a qual os atenienses adoravam a muitos deuses, sacrificavam a muitos deuses. E diz a Bíblia que Paulo, ele observando, ele percebeu que havia um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, Atos 17. E aí Paulo aproveita daquele ensejo, daquele momento, daquela brecha, expõe a palavra de Deus. E Paulo começa a falar: olha, esse Deus a qual vocês adorais sem conhecer, esse Deus é aquele que fez os céus, que fez a terra. E Paulo começa a pregar, Paulo começa a anunciar a palavra de Deus. E chegou ali no final da sua pregação, muitos vieram a crer e a receber Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. A fé foi gerada em seus corações, por quê? Porque Paulo pregou, anunciou a palavra de Deus. Então a fé em Deus, a fé em Jesus, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Algo interessante também sobre a fé está registrado em Hebreus 11:6, a qual a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Isso é uma verdade. Só podemos ter um relacionamento com Deus, só podemos ter comunhão com Deus se nós crermos em Deus, se nós exercermos fé nele, confiarmos nele, acreditarmos nele, crendo que ele é fiel, que ele é poderoso para ouvir e responder à nossa adoração e responder às nossas orações. É necessário nós exercermos fé em Deus. Quantas pessoas, infelizmente, não acreditam em Deus e têm perdido a sua fé em Deus? E nós vamos falar no final desta live sobre os inimigos da nossa fé. É daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso. Então veja como é algo interessante quando nós começamos a falar da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus, para que você receba bênção da parte de Deus, é necessário você crer, você acreditar, você confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé, ela é também tão importante que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 e versículo de número 16, quando Paulo vai falar da nossa luta espiritual. A nossa luta, a nossa peleja não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, os inimigos de nossas almas, que são o diabo e os seus demônios. Então a nossa luta é contra, no mundo espiritual, contra o diabo e os seus demônios. E quando Paulo vai falar da nossa armadura, como nós devemos de fato estarmos prontos para vencer o inimigo de nossas almas, ele vai falar a respeito da fé. Tomai sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, meus irmãos, a nossa fé em Deus é algo que constantemente é atacado. A nossa fé em Deus é algo que constantemente o diabo, o inimigo de nossas almas, quer roubar de nós. Pelo menos se você
não deixar de crer em Deus, né? Tem pessoas que creem em Deus, acreditam em Deus, mas não tem aquela fé, aquela convicção, aquela certeza, não tem Deus como parte, como relacionamento da sua vida. Então fé não basta eu saber que Deus existe, eu ter fé em Deus, fé em Jesus, não é somente saber que Ele é real, mas essa fé, ela nos faz ter ligação com Deus, ao ponto de eu sentir Deus na minha vida, ao ponto de quando eu falo com Deus, eu tenho a convicção que Ele está me ouvindo, e eu começo a receber, a ter experiências com Deus, as quais são incontestáveis. Então o nosso Deus, Ele é um Deus transcendente, Ele está além daquilo que nós podemos pensar. O nosso Deus, Ele está acima nos mais altos céus, assentado no seu trono de glória. Mas ao mesmo tempo, através da fé, Deus ele se torna imanente, ou seja, Ele se torna próximo, Ele se relaciona com o homem por meio da fé. E a fé, ela é um escudo. Louvado seja Deus. Quando você tem fé em Deus, você consegue defender contra os ataques do maligno. Quando você lê Mateus capítulo de número 4, a respeito da tentação de Jesus, vamos perceber que toda vez que o inimigo se dirigiu a Jesus, nas duas primeiras tentações, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Depois, na segunda tentação, se tu és o Filho de Deus. Perceba que Satanás ali, na tentação no deserto, estava colocando em xeque a identidade de Jesus como Filho de Deus. Mas Jesus, ele diz: está escrito. E na outra vez que Jesus vai responder, ele também diz: está escrito. Ou seja, Jesus, ele tinha uma convicção da sua chamada, do seu ministério, de que realmente era o Filho de Deus e que havia sido entregue a esse mundo para cumprir uma missão, um propósito de salvar a humanidade dos seus pecados. Então, Jesus, o que ele fez? Ele exerceu a sua fé na palavra de Deus. Então, esse escudo da fé é qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantas pessoas, elas acabam ouvindo, por exemplo, na sua mente, no seu coração, palavras como essas, por exemplo: olha, ninguém gosta de você, olha, acabou, olha, você não vale nada, olha, você não presta, olha, não existe mais chance, não existe saída, Isso tudo o que? São mentiras de Satanás que são dadas às pessoas, e às vezes essas pessoas estão fragilizadas. Às vezes essas pessoas estão emocionalmente fracas e elas acabam dando ouvidos à voz do inimigo porque a sua fé está enfraquecida, ela está fraca na fé. E quantas pessoas, infelizmente, que não tiram as suas próprias vidas, não é verdade? Então a pessoa que tem fé em Deus, como nós vimos lá, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando nós temos uma grande fé em Deus, quando nós estamos numa grande comunhão com Deus, quando vem coisas, quando vem problemas, quando vem palavras contrárias, quando vem dificuldades, nós estamos inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, indica a necessidade de nós fortalecermos a nossa fé em Deus. E como nós fazemos isso? Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui fica uma dica. Quer ser mais forte emocionalmente? Quer ser mais forte espiritualmente? Quer vencer os problemas da sua vida? Procure ouvir mais a palavra de Deus. Uma pregação, um estudo, hinos de louvores a Deus, que também falam da palavra de Deus. E aí o que acontece? Você está alimentando a sua fé.
Quando você ouve a palavra pregada e cantada, você está alimentando a sua fé. E na hora da provação, na hora do dia mau, na hora da dificuldade, você não será abalado. Você permanecerá firme, acreditando no seu Deus, sabendo que na hora certa, no momento certo, Ele virá ao seu socorro para te fortalecer e para responder às suas orações. Mas se você não se alimentar da palavra de Deus, se você somente ficar ouvindo as más notícias, se você ficar somente vivendo uma vida secularizada, sem se importar com as coisas de Deus, quando vier o problema, quando vier as dificuldades, infelizmente você não suportará. É por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos pelo menos encontrar 4 vezes a palavra fé. A palavra fé como palavra, você vai encontrar várias vezes, mas existe pelo menos 4 significados para a palavra fé. Fé na Bíblia, primeiramente, fala o ato de crer. Então, quando a Bíblia fala de fé, como nós lemos lá em Hebreus 11:6, fala o ato de crer em Deus, de acreditar em Deus, de confiar em Deus. O segundo significado da palavra fé fala no sentido fé salvífica ou fé para a salvação. Está lá em Efésios capítulo 2 e versículo 8. O que é fé salvífica? O que é fé para a salvação? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele exercer fé, não pereça, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, fé é o ato de crer em Deus, mas também tem fé com o ato de confiar, de receber, de acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. Nós vemos, por exemplo, o povo judeu, o povo de Israel, eles acreditam em Deus, eles creem em Deus, mas não acreditam no sacrifício de Jesus, não acreditam no Filho de Deus que desceu do céu. Então a gente pode perceber por que Jesus foi crucificado. Foi crucificado porque o seu próprio povo judeu não recebeu como Messias, não recebeu como Salvador. E lá em João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Então a fé que agrada a Deus não é somente uma fé a qual você saiba que Deus existe, mas também é uma fé que você crê no sacrifício de Jesus, a qual Ele morreu no meu e no seu lugar. Então Jesus, Ele não cometeu nenhum pecado, mas Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e é por isso que Jesus morreu na cruz, para perdoar o meu e o seu pecado. Então, ou seja, Deus fez a parte dele. Deus te amou e Deus me amou. Deus entregou Jesus por mim e entregou Jesus por você. Mas é necessário você exercer fé no Senhor Jesus, e daqui a pouco vamos falar de forma mais detalhada o que é ter fé em Jesus. Então nós já falamos de fé, que é o ato de crer, de acreditar, de confiar em Deus. Falamos também fé no sentido de salvação, fé para receber a salvação. E a Bíblia também vai falar de fé como dom. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Quando a Bíblia fala ali que um dos dons do Espírito Santo, entre 9 ali registrado, está o dom da fé. O que é o dom da fé? É uma capacitação, é um poder sobrenatural de Deus, que faz a pessoa exercer fé em algo impossível, em algo que não se pode explicar. E geralmente a pessoa, o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, que tem o dom de curar, geralmente ele tem o dom da fé. Por quê? Porque tem pessoas que creem em Deus,
acreditam em Deus, mas na hora do vamos ver, ela duvida. Mas será? Mas não é bem assim, entende? Então é necessário a gente ter fé em Deus, mas é necessário também você crer no poder de Deus. Você acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, e aí o que acontece? Esse dom da fé é uma capacitação sobrenatural. Então Jesus, por exemplo, quando esteve aqui na terra, ele fez grandes milagres. E as pessoas que vinham até Jesus também acreditavam nos milagres que ele poderia fazer, que ele poderia realizar. Então Jesus, ele capacitou os seus servos também. O Espírito Santo distribui esse dom da fé. Então, ou seja, quando chega nos pedidos de oração a respeito de pessoas enfermas, pessoas que talvez está acamada no hospital, e quando nós oramos com fé. Nós oramos acreditando que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e vai continuar sendo Deus eternamente. Então Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. O Deus que curou no passado é o Deus que cura no presente. E talvez as pessoas ficam às vezes muito preocupadas, com as doenças, com as enfermidades, mas é necessário crer, é necessário acreditar que Deus ainda tem poder, Jesus ainda tem poder para curar as nossas enfermidades. E quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que têm recebido cura da parte de Deus e têm glorificado a Deus pela sua intervenção, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, fé de saber que Deus existe, de crer em Deus, fé para salvação, fé como dom sobrenatural, e você vai encontrar também fé no sentido de fidelidade, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, quando Paulo vai falar a respeito do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, você vai encontrar o que ali? As obras da carne. O que são obras da carne, irmão Tiago? Obras da carne é minha prática de vida no pecado. Então a Bíblia diz, Romanos 8:8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E alguém poderia perguntar, mas o que é estar na carne? Aí Paulo escreve Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. E quando você lê ali, você vai ver ali uma lista de pecados que Paulo descreve. São pecados que desagradam a Deus. É um estilo de vida pecaminoso, é uma prática de vida pecaminosa. Isso é obra da carne. Então, eu viver na carne é eu praticar os meus desejos, é eu fazer a minha vontade, que geralmente contradiz com a vontade de Deus. Mas quando você lê Gálatas 5 e o versículo de número 22, você vai ver ali qual é o fruto do Espírito, uma vida que agrade a Deus. E vai aparecer a palavra fé, mas a palavra fé ali, ela está no sentido de fidelidade, de lealdade. O que quer dizer? O que vive na obra da carne, ele não é leal, ele não tem fidelidade. Por mais que ele se esforce, por mais que ele busque, mas existem pontos na sua vida que numa determinada hora ele pode falhar, ele pode errar. E nós, servos de Deus, que confiamos na palavra de Deus, podemos falhar? Podemos. Mas a questão é que quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós estamos em comunhão, intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele faz frutificar em nossas vidas a fé, no sentido de fidelidade, de lealdade, ao ponto que pode vir qualquer pressão, qualquer tribulação, qualquer tentação, eu sou capacitado por Deus para permanecer fiel, permanecer leal a Deus, a minha esposa, aos meus negócios, às minhas alianças e etc, etc e tal. Então, fé na Bíblia, ela tem esses 4 significados. Fé no sentido de crer em Deus, acreditar em Deus, fé para a salvação, fé que tem como dom do Espírito Santo. Depois você pode entrar no meu blog e vai estar aí todas as referências
você não precisa preocupar nessas anotações, que depois você entra no meu blog aí e vai estar aí postado. E fé como fidelidade. A respeito da fé salvífica, nós estamos falando, né? As pessoas pensam assim, olha, eu creio em Deus, e eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que Jesus verteu o seu sangue. Mas a questão é que a fé, ela nos faz responder a esse sacrifício de Jesus. Quando nós vamos para a Bíblia, o que a Bíblia fala? O fato de eu ter fé em Jesus. Ter fé em Jesus, em primeiro lugar, é eu crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz: se confessares com tua boca ao Senhor Jesus, serás salvo. Está lá em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 14. Então, crer no sacrifício do Senhor Jesus é eu reconhecer que eu sou um miserável pecador, que eu sou falho, que eu sou errôneo e que eu estou condenado ao inferno pela minha prática de vida. Então, à medida que eu ouço o Evangelho, à medida que eu creio na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus, então é onde eu exerço fé no sacrifício de Cristo. E quando eu exerço fé no sacrifício de Jesus, diz a palavra de Deus que Ele perdoa os meus pecados, que Ele me reconcilia com Deus o Pai. Então, muitas pessoas são como os judeus. As pessoas acreditam em Deus, até acreditam na pessoa de Jesus, mas na hora de receber, de reconhecer o seu pecado, elas não reconhecem. Entende? Então, ter fé em Jesus é eu crer no seu sacrifício, e esse crer no sacrifício de Cristo me leva ao arrependimento. Então, quando você lê Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, o Pedro, na sua pregação, ele fala para os seus irmãos ali que estavam ali acompanhando, uma multidão de pessoas, e Pedro prega a respeito de Jesus. E quando eles ouviram a respeito da mensagem de Jesus, eles ficaram tristes, eles ficaram contristados por causa dos seus pecados. E eles disseram para Pedro: olha, o que nós devemos fazer? Ele falou assim: olha, vocês devem agora serem batizados para que sejam apagados os vossos pecados. Então, crer em Cristo, exercer fé em Cristo, é eu crer nele, arrepender-me de meu pecado e confessá-lo, ele, tanto de forma pessoal como de forma pública, nas águas do batismo. Jesus disse lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem exercer fé e for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, já está condenado. Então perceba que o batismo é uma resposta à fé que eu tenho em Cristo. Aquele que crer e for batizado. Você vai perceber lá em Mateus capítulo 3, que quando Jesus foi batizado, ele estava com 30 anos de idade. Então isso mostrando o exemplo, dando a referência. Entende? Então, infelizmente, ou às vezes que as pessoas não conhecem de fato o que a palavra de Deus diz ao respeito, só pode ser batizada aquele que crer em Cristo. Então é por isso que a igreja evangélica, baseada na palavra de Deus, não batiza crianças. Por quê? Porque a criança ainda não tem fé. A criança ainda não sabe, não reconhece a sua condição de pecaminosidade. Quando você lê Mateus capítulo 3, quando João Batista estava batizando, foi João Batista que instituiu o batismo. Afinal de contas, naquele tempo não existia sobrenome. Então o nome de João era João mesmo. Mas Batista era atribuída a sua função, aquele que batizava. Então João é considerado como João Batista porque ele batizava. E aí ele chamava as pessoas ao arrependimento
para confessar os seus pecados, e naquele ato eles eram batizados. Então, como nós falamos aqui em Atos capítulo 2, Pedro disse para eles: olha, se vocês creem em Cristo, então vocês sejam agora batizados confessando o Senhor Jesus. Entende? Então, crer em Cristo é também eu confessá-lo publicamente, de forma pessoal e através de forma pública nas águas do batismo. Em terceiro lugar, eu ter fé em Deus, ter fé em Jesus para a salvação, é eu andar de conformidade com os ensinamentos de Jesus. Então, o simples fato de eu acreditar em Jesus não é o bastante. Se eu acredito em Jesus, eu tenho que procurar obedecer os seus mandamentos. Eu tenho que aceitar o pacote completo, entende? Então, eu creio em Jesus, mas esse negócio que ele ensinou aqui, não, isso aí eu não vou obedecer, não. Então, ou seja, o que é ser um cristão? Cristão é ser um seguidor de Cristo. E você só pode seguir alguém se você acredita nesse alguém. Entende? Então as pessoas, por exemplo, a respeito do perdão, não vou perdoar não, né? Essa pessoa não merece ser perdoada. Você não sabe o que ela fez comigo. Mas quando você vai olhar os ensinamentos de Jesus, Jesus ordenou os seus discípulos a perdoar os seus inimigos. Entende? Então ele disse: olha, perdoa as nossas dívidas na oração do Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a oração do Pai Nosso não termina aí. Quando você continua lendo Mateus capítulo 6, mais embaixo Jesus vai estar dizendo o seguinte: olha, porque se vocês não perdoardes as ofensas dos vossos inimigos, vosso Pai Celeste também não vos perdoará. É forte, né? Então, crer em Cristo é eu aceitá-lo como o Senhor da minha vida e procurar também obedecer e seguir os seus mandamentos. Então, se Jesus falou na sua palavra para eu não fazer algo, então eu não posso fazer. Se ele pede para mim fazer algo, eu devo fazer, porque nisso está revelada a minha fé, a minha confiança. Entende? Então, ou seja, por exemplo, o seu filho diz assim: pai, eu confio no Senhor, eu confio na senhora. Aí você pega ele então e coloca em cima de um determinado lugar alto e você fica embaixo. E você diz para o seu filho: você confia em mim? Confio. Então pula que eu te pego. A criança, né? Como a maioria delas tem uma grande confiança, elas nem se importam, elas simplesmente se lançam obedecendo a voz de comando do seu pai ou da sua mãe, na confiança que ele vai receber, que ele não será, machucado, mas que o seu pai e a sua mãe vai ali pegá-lo. Então percebam, meus irmãos, que a confiança em Jesus é eu levar a sério o que Jesus disse, o que Jesus ensinou. E podemos falar aqui de vários ensinamentos do Senhor Jesus, mas é só você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e ler também as cartas do apóstolo Paulo. E você vai perceber ali que crer em Cristo é andar como Cristo andou. Acreditar em Cristo, no sacrifício de Cristo, é eu e você procurar obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Para nós falarmos a respeito, para nós finalizarmos, para não ficar muito extensa essa live, sobre os inimigos da fé. A partir do momento que você crer em Deus, que você crê em Jesus, como nós já falamos, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, tem que estar embasada na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E o que acontece? O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias viriam falsos mestres, viriam falsos cristos, viriam falsos profetas e pregariam coisas errôneas contra a palavra de Deus. Então é necessário, se nós cremos em Deus, se nós acreditarmos em Cristo,
nós procurarmos entender o que a Bíblia fala a respeito de Deus, a respeito de Jesus e tantas outras coisas, como por exemplo o batismo que nós falamos. Então, tudo que você for falar a respeito do mundo espiritual tem que estar embasado na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Não é verdade? Então, a partir do momento que você vai conhecer a Deus, vai conhecer a Jesus, você tem que saber o que a Bíblia fala a respeito disso, para que você possa então ter uma fé verdadeira, não ter uma fé mentirosa, não ter uma fé, vamos dizer assim, somente de uma fé como se fosse uma placa, só para você dizer que você tem. A fé verdadeira, a fé genuína está embasada no verdadeiro Deus e na verdade da palavra de Deus. Então tem que ter muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinadores. Porque muitas das vezes eles até falam da palavra, mas não falam de maneira verdadeira. Falam de maneira distorcida. Falam de maneira somente para alcançar status, alcançar fama, até mesmo dinheiro. Então é necessário nós procurarmos, nós temos sede em conhecer realmente a palavra de Deus, porque os falsos ensinos acabam roubando a nossa fé em Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus, na sua palavra, ele é muito claro em dizer que nós vamos passar por aflições, que nós vamos passar por provações, por dias difíceis, mas que nós devemos ter ânimo, porque ele já venceu o mundo, ele é poderoso para nos salvar, para curar, para passar conosco nos dias de dificuldade. E, por exemplo, você pode ouvir uma pessoa, um certo pastor, um certo pregador, que vai dizer que se você está doente, você está em pecado. Que se você está passando uma situação financeira difícil, você está em pecado. Olha aí que mentira da palavra, né? A pessoa está retorcendo a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Se você está enfermo, você ora e não recebe sua cura, parece que você começa a ser tendencioso, que você está em pecado, que você está em falta com Deus, e aí você fica naquele sentimento de culpa. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? Será que Deus não me ama? Sendo que a palavra de Deus fala que nós vamos passar por aflições. Isso faz parte, enquanto nós estivermos em carne e osso, nós estamos suscetíveis a passar por muitas coisas. Mas a questão é que nós temos uma promessa, um consolo, que Jesus está comigo e Jesus está conosco. É necessário nós acreditarmos na palavra de Jesus, naquilo que ele falou. Naquilo que Jesus disse, ele respalda, ele cumpre. Mas naquilo que Jesus não falou, ele não tem compromisso, entende? Então, os falsos ensinos é o que nós também chamamos de heresias. A segunda coisa, meus irmãos, que tem feito muitas pessoas perder a fé em Deus, perder a fé em Jesus Cristo, é o que nós chamamos a falsa ciência, o falso conhecimento, que é o ateísmo. Isso é terrível, meus irmãos. Quantos jovens que ao irem para a faculdade, começam a ser envolvidos com esse tal de falsa ciência. Pessoas que estão ali, meus irmãos, começam a estudar e professores começam a fazer ataque, literalmente, à fé de nossos jovens, à fé de nossos filhos. E é necessário, meus irmãos, nós embasarmos a nossa fé na palavra de Deus. Crer que realmente Deus criou os céus e a terra, crer que realmente Deus fez o homem e que a terra não é fruto do Big Bang e que o homem não é do evolucionismo, Nós não viemos do macaco, como infelizmente muitos dizem, e nós que já somos, vamos dizer assim, mais maduros na fé, nós sabemos e acreditamos na palavra de Deus. Mas os nossos jovens, nossas crianças que estão vindo, infelizmente, eles não têm tido a mesma fé que a nossa. Eles não têm tido a mesma confiança que a nossa. Estão sendo embaraçados pela falsa ciência. E 1 Timóteo 6,
20 e 21, Paulo falou a respeito disso. Cuidado com a falsa ciência, porque muitos, a professando, têm se desviado da fé. Então é necessário nós ensinarmos nossos filhos na palavra de Deus. Nós orarmos pelos nossos filhos, pedindo que Deus os guarde, mas também educá-los dentro da palavra de Deus, para que eles não se tornem futuramente uns ateus, uns à toa, querendo justificar, querendo indagar, querendo questionar. E quanto é terrível, meus irmãos, a Bíblia diz que o homem que não crê em Deus é um tolo, porque a própria criação que nós observamos, que nós vemos, ela revela o Criador. As coisas que Deus estabeleceu nos céus, estabeleceu na terra, devido a toda a sua perfeição, de forma milimetricamente tudo correto, isso revela que há um Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, e é necessário nós ensinarmos, nós pregarmos a genuína palavra de Deus, para que isso fique cravado dentro do coração e da mente dos nossos filhos. Algo também que tem sido muito embaraçoso, e tem sido um empecilho na fé em Deus e na fé em Cristo, é o materialismo, é as riquezas. Jesus falou que nós não podemos amar a dois senhores, ou vamos agradar a um e vamos desprezar o outro. Então Jesus fala que nós não podemos amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. A Bíblia não é contra nós termos dinheiro, a Bíblia é contra nós termos amor ao dinheiro. E geralmente o materialismo, o amor ao dinheiro, ele conduz ao secularismo. O que é o secularismo? É o modo de viver sem Deus. É viver a vida sem se importar com Deus, sem se importar com a palavra de Deus. Então, geralmente, a pessoa que tem um grande amor pelo dinheiro, pelas coisas materiais, ele se torna uma pessoa secular. Ou seja, a sua vida, de manhã até de noite, é em volta do seu próprio umbigo. É em volta, em próprio do seu próprio bolso. E a pessoa nem se importa com Deus. A pessoa não está nem aí para Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a matéria, a riqueza, as finanças acaba dominando o coração daquela pessoa e ela fica arrogante, ela fica soberba, ela acha que não necessita, ela acha que não precisa de Deus e ela começa a confiar no seu próprio bolso, no seu próprio dinheiro. Como aquele caso que Jesus registrou, falou ali a parábola, do homem rico, do homem sensato, que construiu, ali os seus armazéns e disse: olha, minha colheita agora eu vou colocar nesses armazéns, e disse à minha alma: ó, folga-te, porque você pode ficar agora descansado, em paz, porque você tem sustento para muito tempo. Jesus vai falar: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Então nós percebemos, meus irmãos, que o materialismo, o amor excessivo ao dinheiro, as riquezas, tem embaraçado muitas pessoas. As pessoas não são fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas. As pessoas não são fiéis nos negócios que fazem um para com o próximo. E aí as pessoas ferem muitos princípios da palavra de Deus, revelando que não estão se importando com Deus, mas estão se importando com o seu próprio umbigo. Isso é o que? É uma vida materialista, uma vida secularista, que tem afastado muitas pessoas da fé, tem desviado muitas pessoas. Como o próprio Paulo disse lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 7 a 10. Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa busca desenfreada, quantos perderam a fé? Quantos transpassaram a si mesmo com muitas dores? Nós temos o caso, por exemplo, de Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha que coisa terrível. Ou seja, não soube valorizar a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor Jesus, e o traiu por 30 moedas de prata, porque a cobiça, a ambição estava no seu coração e fez ferir os princípios da palavra de Deus.
Outra questão também que tem sido pedra de tropeço na vida de muitas pessoas para professarem a sua fé a Deus e em Jesus são as pessoas, os amigos, a família. Jesus ele falou a respeito disso, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Jesus disse: aquele que não me amar mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que o seu cônjuge, do que os seus filhos, não é digno de mim. E quantas pessoas que às vezes ouvem a pregação, ouvem a palavra de Deus, começam a frequentar a igreja e recebem aquela experiência, aquela presença gostosa do nosso Deus, e ela começa a caminhar para a casa do Senhor, mas de repente os seus amigos, os seus familiares começam a zombar, a criticar, a debochar, os amigos se afastam, e aí essas pessoas, infelizmente, muitas das vezes, são embaraçadas com essas pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, que estão amasiadas, estão morando junto, e seja o homem ou seja a mulher, o seu coração queima por se batizar, por ter uma comunhão com Deus, mas o seu companheiro não quer casar, não quer ir para a igreja, e se torna, muitas das vezes, uma pedra de tropeço na vida desta pessoa. Isso é algo que tem, infelizmente, prendido, segurado muitas pessoas em exercer a fé diária, na fé no Filho de Deus, numa vida cristã. Então pessoas, amigos, começam a zombar, começam a criticar. Há pessoas, por exemplo, familiares que são de tradição. Não, você nasceu nessa religião e você tem que morrer nessa religião, né? E coloca aquele fardo pesado. Olha, se você não batizar o meu neto, você não precisa nem colocar ele para tomar a bênção de mim. Olha, se você for para a igreja dos crentes, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Então isso é algo terrível, mas é necessário nós exercermos a nossa fé em Deus, a nossa fé no Senhor Jesus e sermos fiéis a Ele. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que me confessar aqui na terra, eu confessarei diante de meu Pai e dos seus anjos no céu. Aquele que tiver vergonha, aquele que me negar aqui na terra, eu negarei diante do meu Pai e dos seus anjos que estão nos céus. Então é necessário, meus irmãos, nós importarmos com aquilo que Deus diz ao meu respeito, aquilo que Deus diz ao seu respeito. Então é necessário nós amarmos mais a Deus do que a nossa esposa, amarmos mais a Deus do que o seu marido, amar mais a Deus do que os nossos filhos, amar mais a Deus do que os nossos pais. Então é necessário, quando Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, achá-la-á. Então, se você tem um cônjuge, se você tem o seu companheiro, a sua companheira, que é contra você servir a Deus, busque direção de Deus, busque a presença do Senhor, não desista da sua fé, permaneça fiel, orando, buscando a Deus, que Deus é poderoso para converter, para salvar a vida dessa pessoa. Se os seus amigos estão te deixando, se os seus amigos estão te abandonando, olha, você tem a família de Deus, que é a igreja. A família de Deus, que é a igreja, me abraçou mais do que a minha família de sangue. Minha família de sangue às vezes não me apoiou eu estar na casa de Deus, mas por outro lado, a família de Deus, a minha família cristã me deu o maior apoio, e é por isso que eu estou aqui nessa noite trazendo essa palavra ao seu coração. O pecado, o prazer, os deleites da vida tem sido um grande empecilho, um grande embaraço para que muitas pessoas não permaneçam na presença de Deus. O pecado, o prazer desta vida. Às vezes as pessoas, elas vão à igreja, gostam da palavra, sentem um arrepio e aquela coisa gostosa,
Mas aí ela começa a fazer uma reflexão: ah, mas eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que parar de fazer aquilo outro. E aí os prazeres da vida, as paixões da vida impedem aquela pessoa de exercer a sua fé prática em Jesus Cristo. Mas é necessário, meus irmãos, nós nos agarrarmos com o Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para transformar o meu caráter, Ele é poderoso para transformar o seu caráter, para nos limpar de toda a imundícia da nossa carne, de implantar em nós a sua natureza. Então não adianta você querer se purificar para ir para a igreja, não adianta você querer parar de fazer algumas coisas primeiro antes de ir para a igreja, antes de exercer a sua comunhão com Deus. A partir do momento que você tomar a decisão de servir a Deus, de servir a Jesus, Ele se encarregará de te libertar, de purificar você, para que você possa então continuar servindo a Deus, fazendo e agradando Ele conforme Ele diz na sua palavra. Então, é necessário nós desfazermos de todo pecado, de todo embaraço que possa nos segurar de viver uma vida prática na fé no Filho de Deus. E para nós finalizarmos, meus irmãos, uma das coisas que tem mais contribuído para que muitas pessoas possam perder a sua fé em Deus são as provações, as tragédias, as dificuldades, os problemas do nosso dia a dia. Quantas pessoas, elas infelizmente, ao vir à igreja, ao ouvir a palavra de Deus, começam as perseguições, começam lutas, começam dificuldades, começam a passar provações, às vezes enfermidades e outras coisas. Mas é o que? É Deus provando a fé daquela pessoa. Como nós já dissemos, a Bíblia é clara: no mundo tereis aflições. E você está achando que se você não estar na casa de Deus, você está achando que você não estiver servindo ao Senhor Jesus, você vai parar de passar problema? Você vai parar de ter dificuldade? Pelo contrário. Você vai continuar também, assim como na igreja, assim na presença de Deus, assim como vivendo nesse mundo aí fora, você passará por problemas, passará por dificuldades. A questão é que quando você está com Deus, você está na comunhão com o Senhor, você está exercendo fé no Senhor, você tem uma esperança, você tem uma convicção, você tem uma certeza, você tem uma firmeza que Deus está te vendo, que Deus está te ouvindo e Deus é poderoso para intervir e mudar o curso da sua vida, mudar o curso da sua história. Enquanto aquele que está lá fora está passando por luta, está passando por problema, está passando por dificuldade, mas ele não tem esta convicção. Quantas pessoas nessa crise do coronavírus estão desesperadas? Quantas pessoas estão preocupadas de forma excessiva? Mas se você crê em Deus, se você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, você sabe que você pode contar com Deus nesse momento, nessa hora de dificuldade, porque é promessa do Senhor Jesus que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então perceba que todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades é para roubar a nossa fé de Deus. Quando você olha para o caso de Jó, o livro antes de Salmos conta a história de Jó, e você vê todas as dificuldades que Jó passou, todas as perdas que Jó teve. Mas qual era o principal foco do inimigo? Não era fazer Jó perder os seus filhos. O foco de Satanás não era fazer Jó perder os seus bens materiais. O foco de Satanás não era fazer Jó perder o apoio da sua esposa. O foco do inimigo é para que Jó perdesse a sua fé em Deus. É para que Jó murmurasse. É para que Jó reclamasse. É para que Jó blasfemasse do Senhor. Mas Jó, mesmo diante de todas aquelas dificuldades, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu o apoio da sua esposa, Jó perdeu a sua saúde, mas Jó não perdeu a sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele declarou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha convicção, Jó tinha certeza. Então, meus irmãos, nós não podemos ser levados pelas situações, os problemas que nós estamos passando, porque paz não é ausência de guerra, ter paz não é ausência de aflição, entende? Porque nós, seres humanos, estamos vivendo num mundo real, nós habitamos num corpo de carne e osso, entende? Então, se eu for para ficar em paz, se eu for para ter alegria, se eu for para ter contentamento na minha vida, embasada nessas coisas materiais, nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, de 365 dias do ano, 300 dias eu vou passar triste, 300 dias eu vou passar cabisbaixo, 300 dias eu vou passar murmurando. Entende? Então é nisso que a hora que a fé em Deus faz a diferença. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Então a nossa fé em Deus é algo lindo. Então a pessoa pode ter tudo, mas se ela não tiver a fé em Deus, a fé no Senhor Jesus, ela não tem nada. E talvez a pessoa como Jó, perdeu tudo, não tinha nada, mas estava com a sua fé em Deus ativa, viva. E no momento, na hora certa, Deus interviu na sua causa e mudou a história de Jó e o abençoou de modo glorioso, de modo poderoso, e Jó teve o dobro daquilo que ele possuía. Então, que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos, amigos que entraram nesta live, que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam cada dia mais serem fortalecidos na fé em Deus e na fé no Senhor Jesus Cristo. Não permita que nada e ninguém venha abalar a sua fé, venha perder, não perca a sua esperança. Coisas boas, coisas da parte de Deus, a expectativa tem que ser gerada em nós, de que dias melhores virão, de que coisas boas, coisas tremendas, coisas gloriosas, Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Mas não murmure, não reclame, não permita que a incredulidade, a murmuração invada o seu coração, não permita que a ansiedade domine a sua mente. Exerça fé no Senhor nosso Deus. Quem tem fé confia, quem tem fé acredita, quem tem fé persevera, persiste, quem tem fé descansa no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado pela presença dos irmãos na nossa live. Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.